Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mábio, professor de Biologia. Estou aqui para mais uma aula do nosso Pré-ENEM Legal, ok? Hoje nós vamos falar sobre genética. Genética, aquela genética do Mendel, aquela lá do azão, azinho, ok? Bom, para começar, dois irmãozinhos estão conversando. E aí um diz para o outro, se a gente é irmão, por que eu sou gordo e você é baixinho? O outro então fala, genética. Eu puxei o lado baixinho da família, culpa da mamãe. Ah, então eu puxei o lado gordo da família, culpa... E então o irmãozinho dele responde, culpa do Ronald, da McDonald's. Quer dizer, o irmãozinho mais gordinho é porque ele comeu bastante sanduíche do McDonald's, por isso ele ficou gordinho. Isso traz para mim, nós daí tiramos conceito do genótipo e do fenótipo, né? O que é o genótipo? É o conjunto de genes. O que é o fenótipo? É a expressão dos genes em interação com o ambiente. Ele pode ter, o irmãozinho ali, gordinho, pode ter gene para ser magrinho, porém se ele comer muito, comer demais, ele então vai ser gordinho, ok? Então, é a interação desses genes que fez com que o ambiente, quer dizer, a interação dos genes com o ambiente que fez com que ele se tornasse gordinho. Tudo bem? Vamos adiante. Para genética, nós precisamos ter em mente alguns conceitos básicos. Primeiro, o que é gene? O que é gene? Gene é o conjunto de genes de um determinado cromossomo. Olha só, aqui nós temos um gene que está descrevendo o tamanho do pé. Aqui outro gene que está descrevendo a cor do cabelo. Aqui um outro que descreve o tipo sanguíneo. E aqui, mais embaixo, outro que define o temperamento do indivíduo. Bom, mas os genes, eles são alelos e não alelos. O gene do tamanho do pé nesse cromossomo é alelo ao gene do tamanho do pé naquele outro cromossomo. Esses cromossomos aqui, pessoal, eles são cromossomos homólogos. Ok? Esses dois cromossomos são homólogos. E nos cromossomos homólogos, nós encontramos genes alelos, ou seja, genes que estão em mesmas regiões, indicados nos cromossomos homólogos. Ok? Já sei então que são genes alelos. Mas, professor, e o que está numa região em relação ao outro que está em outra região lá no outro cromossomo? Ah, então esses aqui são genes não alelos, ok? Já sei o que são genes alelos, já sei o que são genes não alelos. Cromossomos homólogos apresentam genes alelos e cromossomos não homólogos não apresentam genes alelos, ok? Professor, mas e aqui em cima? O que são genes dominantes? São genes que sempre que eles aparecem, eles vão se expressar, ok? Na genética, nós colocamos uma simbologia, colocando lá o gene dominante e o gene recessivo. O que está maiúsculo e o que está minúsculo. Dominante o que está maiúsculo, recessivo o que está minúsculo. Azão, por exemplo, é um gene dominante. Azinho é um gene recessivo. Ok? Então, genes dominantes são os que se expressam sempre que eles aparecem. Genes recessivos, eles só se expressam se eles estiverem em dose dupla. Tudo bem? Professor, cromossomos. Cromossomos, o senhor já falou de cromossomos homólogos e não homólogos. E esses cromossomos autossômicos e sexuais? Nós temos 23 pares de cromossomos. Cromossomo 1, o 2, o 3, aí aqui o 1 linha, o 2 linha, o 3 linha.
Esses cromossomos, eles vão até o 21, 21 linha, 22, 22 linha, 23, 23 linhas. Então, do cromossomo 1 até o 22, nós chamamos de cromossomos ou de genes autossômicos, tá? Cromossomos que têm genes autossômicos ou simplesmente cromossomos autossômicos. No par 23, nós temos os cromossomos sexuais. Mas o que significa isso, professor? Tudo que tem relação com o sexo, tudo que tem relação com a nossa característica sexual primária. Qual que é a nossa característica sexual primária? É ser menino ou ser menina, ok? Então aí é definido no cromossomo ou no último par cromossômico, 23. Lembra que nós meninos somos XY, as meninas são XX. Tranquilo? Mas, professor, não tem nenhuma relação com o sexo, os outros cromossomos? Os outros cromossomos, que são, de novo, os cromossomos autossômicos, esses cromossomos, eles têm relação com a nossa característica sexual secundária. Aquelas características que aparecem posteriormente. Não se é menino ou se é menina, mas se tem pelos na face, ok? Se tem seios. Então, essas são características sexuais secundárias, ok? Tá certo. Então, eu já sei o que são cromossomos autossômicos e sexuais. Professor, o indivíduo, ele, quanto aos genes, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Isso. Se ele for azão, ele é homozigoto. Se ele for azinho, ele de novo é homozigoto. Porque os dois genes são iguais. Mas se ele for azinho, aí ele então é heterozigoto. Hétero, de diferente. O azão é diferente do azinho. Ok? Homozigoto, genes iguais. Heterozigoto, genes diferentes. Legal. Locogênico é a posição do gene. Genótipo e fenótipo são aqueles conceitos que nós falamos primeiro. E fenocópia é a imitação de um fenótipo. Tá ok? Algumas pessoas são de nascença, né? Como falam, elas são loiras. Mas outras não, tornam-se loiras porque pintaram o cabelo. Opa! Então, tornar-se loura ou loiro porque pintou o cabelo, isso é uma imitação, isso é uma fenocópia. Tá? O fenótipo seria aquele que veio de nascença, como dizem. Tudo bem? Vamos adiante. Pessoal, nós então temos questões do Enem para discutirmos ainda. Olha só, com base nos experimentos de plantas, lá questão de 2019, nos experimentos de plantas de Mendel, Mendel é o pai da genética, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente, ou da segregação independente, refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente. Tipo, o azão se separa do azinho. O azão se separa do outro azão. O azinho se separa do outro azinho. Se o indivíduo é homozigoto ou se ele é heterozigoto, os genes vão se separar para a formação dos gametas. Ok? Então, daí a segregação independente. Legal. Hoje, sabe-se, isso é o comando da questão, que nem sempre é verdade. Por quê? Espera aí, vamos falar um pouquinho mais para poder voltar a isso aí. Olha, primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores, ou lei da segregação independente. Primeiro, por que o Mendel escolheu ervilhas? Mendel é aquele monge que era matemático, era muito inteligente e que ele queria saber por que algumas características elas pulavam gerações. E para poder descobrir
porque características nos seres vivos pulam gerações, ele escolheu estudar as ervilhas. Mas por que ele estudou ervilhas? Por que ele não estudou o ser humano? Olha só. Primeiro, que as ervilhas são de fácil cultivo. Ervilhas é como um feijão, tá? As ervilhas geram muitos descendentes em pouco tempo. O Mendel plantou mais de 25 mil pés de ervilhas. Legal. As ervilhas alcançam uma maturidade sexual bem rápido. Então, rápido, elas estavam tendo filhos. A prole aumentava. As ervilhas apresentam características contrastantes e que eram possíveis serem vistas a olho nu. Que são possíveis ser vistas a olho nu. Tá ok? E por último, as ervilhas, assim como muitas plantas, elas se reproduzem por autofecundação. Então é fácil você ter um indivíduo fecundando ele mesmo. As flores permitem isso. Tudo bem? Então, esses foram os motivos pelos quais o Mendel utilizou ervilhas. O Mendel estudou 7 características das ervilhas, que foram cor das flores, cor das sementes, forma das sementes, altura das plantas, posição das flores nos ramos, forma das vagens e cor das vagens. Cor das flores. Quando é dominante, ela é púrpura. Quando é recessiva, ela é branca. Cor das sementes. Quando ela é dominante, é amarela. Quando ela é recessiva, ela é verde. Tá? Essa aqui é bem comum, esse exemplo ser dado nos livros, ser dado nas questões, ser dado nas provas para vocês. Tá? A cor das sementes é amarela ou é verde? Ok? Então, aqui, ele utilizou a cor da flor. Então, ele diz que a flor branca era azinho, homozigoto recessivo, é verdade? Cor da flor branca, ela é recessiva. E a cor púrpura da flor, ela era azão. Ele nem escreveu aqui, mas eu vou escrever aqui para vocês. Azão. Esses genes se segregam, se separam, para formar os gametas. Aqui os gametas, azinho, da flor branca, e azão da flor púrpura. E aí faz o cruzamento lá no quadro de Pinet. Azão com azinho. Azão com azinho. Azão com azinho. Então nós temos, por enquanto, indivíduos heterozigotos. Azão com azinho de novo. Mas esse foi o primeiro cruzamento. Depois o Mendel cruzou esses indivíduos de F1 entre si. Como assim? Ele cruzou azão com azão. Ele segregou os genes e aí formou os gametas. Azão e azinho. Opa! Daí ele então tirou as proporções genotípicas e fenotípicas. Olha só. Azão com azão. Característica homozigota dominante. Azão com azinho. Característica heterozigota. Quem é que se expressa? É o gene dominante. De novo, azinho com azão. O gene dominante vem na frente. O azão se expressa. E aí nós vamos ter azinho. Esses 3 indivíduos aqui apresentam fenótipo de flor cor púrpura. Ok? Mas esse outro é diferente deles. É azinho com azinho. E aí nós temos um indivíduo de flor branca. Ou seja, para o cruzamento de indivíduos heterozigotos, azinho com azinho, nós vamos ter sempre a proporção genotípica de 1 azão, para 2 azinho, para 1 azinho. E a proporção fenotípica, se toda vez que o azão aparecer, ele se expressar, então esses indivíduos 3 aqui vão ser púrpura. E esse outro aqui, que não aparece o azão, vai ser de cor branca. Ok? Sempre isso aconteceu. Sempre na proporção 3:1 fenotípica. Ou então, 1:2:1 genotípica. No cruzamento entre indivíduos heterozigotos. Ok? Vamos então voltar para a questão. Voltando para a questão, nós temos assim, ó. Com base nos experimentos, já lemos isso aí.
Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Porque a distribuição do caráter de dominância ou recessividade, a distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. É por isso? Não, não é por isso. Então apaga aí. Letra B. Porque os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Sempre herdam. Só que, dependendo dos genitores, vai haver aquela... vamos acertar aqui. Quem é dominante, quem é excessivo, né? Então, esse aqui não, também não. Letra C. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação. Não por isso. Letra D. Os genes localizados fisicamente próximos do mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Tipo, se a gente tem no mesmo cromossomo, vou riscar aqui, tá? Eu tenho um Azão aqui e o Azinho aqui. Eu tenho o Bzão aqui e o Bzinho aqui. O gene Azão com o Bzão, eles sempre vão juntos nesse cromossomo aqui. O gene Azinho com Bzinho sempre vão juntos nesse outro cromossomo. Então, isso aqui é falando de Morgan. Seria a terceira lei da genética. Bom, esse aqui parece que está correto. Letra E. O cromossomo que contém 2 determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira meiose. Também não. Resposta correta, letra D. Ok? Vamos para mais uma. Bom, na próxima nós temos assim. A deficiência da lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. É um gene do cromossomo 10, no caso, cromossomo autossômico. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado, quando ambos os progenitores são portadores. Existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Pessoal, é assim, ó. Se o indivíduo é Azão, Azinho e a esposa é Azão, Azinho, segregou isso aqui, nós vamos ter Azão e Azinho, segregou aqui, né? E nós vamos ter na segregação também da esposa, Azão e Azinho. Esses indivíduos aqui, esses 3 primeiros, eles serão iguais aos pais, ó. Eles vão ter característica dominante. Azão, Azão, desculpa aqui. Azão, Azinho. Azão, Azinho. Eles são iguais aos pais, porque eles têm gene dominante. Ok? Mas esse último aqui, ó, ele vai ser diferente dos pais. Então, só vão saber que são heterozigotos ou portadores do gene para deficiência, que é o Azinho, quando nasce o primeiro filho afetado. Legal. Nesse esqueminha aqui, a gente consegue visualizar de novo aquilo que eu fiz lá para vocês. Volta para a questão. Essa é uma doença hereditária de caráter recessivo. Opa! O indivíduo que apresentou a doença, ele é dominante ou ele é recessivo? Ele é Azão, Azão? Ele é Azão, Azinho? Ou ele é Azinho, Azinho? Bom, parece que ele é Azinho, Azinho, porque se ele fosse Azão, Azão, os 3 teriam aparecido como portadores da doença, ok? Os 3 primeiros lá. Então, parece que é recessivo. Mas é dominante? Não, porque senão os outros filhos também seriam, com a característica dominante lá. Ele é codominante? Não, codominante é quando eles são... os genes dominam ao mesmo tempo. Não há relação nesse caso. Ele é poligênico, quer dizer, depende de mais de um par de genes? Não, nós estamos falando de uma característica monossômica. E ele é polialélico, também